Gravando. Bom dia a todos vocês. Nossa primeira, segunda e única aula de história nessa segunda semana de outubro. Iniciar, como sempre, fazendo a correção da atividade que foi passada para casa há uma semana atrás. As relações entre a Europa e os continentes africano e asiático. A gente procurou nos videoaulas passados introduzir e deixar claro o assunto deste é o último capítulo, né, do livro 3. Então, para isso, a gente retomou, para deixar claro, a gente retomou um assunto lá do oitavo ano, que foi o neocolonialismo ou imperialismo. Então, só relembrando assim, de maneira muito rapidamente, nesse nosso encontro presencial online. Então, nós tivemos a colonização que aconteceu aqui na América, pelos reinos da Espanha e Portugal, lá no século XVI, nos anos 1500. Um pouquinho antes disso, 8 anos antes, Cristóvão Colombo, em 1492, chega às Américas. Depois ele é seguido pelo Pedro Álvares Cabral com embarcações portuguesas. Então, essa chegada, essa presença aliás, da Espanha e de Portugal, lá por volta dos anos 1500, aqui na América, é chamada de colonização. 300 anos depois, lá nos anos 1800, século XIX, vai acontecer uma segunda colonização, não mais na América, que já vinha sendo colonizada há séculos, mas agora uma nova dominação colonial na África e na Ásia. Essa nova colonização, essa nova dominação, agora acontecendo nos continentes africano e asiático, nós chamamos de neocolonialismo, nova colonização, ou como a gente procurou explicar também nos vídeos aulas passados, imperialismo, ou seja, o desejo daqueles reinos da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, se tornarem impérios, dominando territórios além dos seus países. E é justamente isso a gente estuda no oitavo ano, esse imperialismo, esse neocolonialismo. Como esses reinos da Europa chegaram nesses continentes, África e Ásia. O que a gente está vendo aqui nesse capítulo 12? A descolonização, ou seja, como esses territórios da África e da Ásia, dominados por esses países europeus, como eles se libertaram, como eles se emanciparam do domínio europeu. Então, aqui esse fragmento que nós temos na página 45, ele trata aí das relações entre a Europa e esses continentes dominados nessa nova colonização, nesse acontecimento chamado imperialismo. Ô, professor, De laço. em que ano que eles tiveram essa liberdade? Isso aí vai começar a partir do século XX. Então, no século XIX, nos anos 1800, os países da Europa chegam para fazer essa nova dominação na África e na Ásia, e a partir lá do final da Segunda Guerra, enfraquecidos, os países que os dominavam saem da guerra enfraquecidos, eles vão começar a lutar pela sua independência, pela sua liberdade, Ah, lá por volta entendi. dos anos 1900. Então, esse fragmento diz assim: o nome dela vai ser quase que uma chamada uma figura de linguagem aí, né? Um recurso linguístico a escritora, no caso é a Rebecca Solnit, ela vai usar um recurso linguístico aí chamado de presopopeia, ou seja, ela vai tratar esses continentes como se fosse uma pessoa. Então diz, o nome dela era África, o dele França. Ele, a França, a colonizou, a explorou, a silenciou, e mesmo décadas depois que isso já deveria ter terminado, continuou forçando e usando sua superioridade da França para resolver os negócios dela, da África. Outra comparação aí, outra figura de linguagem. O nome dela era Ásia, o nome dele é Europa. O nome dela, da Ásia, era silêncio, não podia nem opinar. O dele, poder. O nome dela, da Ásia, era pobreza. O dele, do continente europeu, riqueza. O nome dela, da Europa. Aliás, da Ásia. Mas o que pertencia a ela? O nome dele, do continente europeu, presumia que tudo fosse dele, inclusive ela, a Ásia, e julgou que poderia tomá-la sem pedir nem perguntar, e sem consequência alguma. Então, vocês veem que ele compara aí
faz uma figura de linguagem como se fossem pessoas que ele, né, no caso a França e a Europa, dominam a África e a Ásia sem perguntar, somente por se achar no direito e no sentimento de superioridade. Só abrindo um parênteses com os dias atuais, a gente pode perceber que quando se fala da Europa nos dias de hoje, a gente pensa logo assim, vem logo à mente aquela expressão primeiro mundo, né? Ou seja, os países mais ricos do mundo, chamado Bloco Europeu, né? Estão lá, esses 20 e tantos países que na Europa os países mais ricos do mundo, né? A chamada União Europeia seria essa expressão. Então, diz aí a pergunta: quanto à ação imperialista europeia sobre a África e a Ásia, o texto indica que a ação realizada pelos europeus sobre esses territórios estava de acordo com as expectativas dos colonizados, do povo dominado? Não, né? A expectativa é que viesse o progresso e não a dominação. Letra B, as intenções dos europeus de levar a civilização aos povos colonizados foram cumpridas? Não. Essa era a desculpa. Também nas videoaulas passadas a gente procurou falar, vocês devem lembrar, para quem assistiu, né? A gente sabe que é um pouquinho cansativo, presencialmente já é cansativo a gente prestar atenção, e quando se trata de um vídeo aula, do professor falando numa tela, requer mais atenção da gente. E aí, qual é a tentação que a gente tem? De adiantar o vídeo para saber qual é a questão de casa, ou ir lá no Classroom, ver qual é a questão que está sendo exigida, pedida e responder direto. Mas quem fez esse esforço mental, esse esforço intelectual como estudante de pacientemente ver o vídeo todo, percebeu que a gente falou lá no chamado verniz humanitário, né? Verniz o quê? Aquela camada que a gente passa por cima da superfície com o pincel para deixar aquela aparência brilhosa, bonita, atrativa. Então, quando a gente fala de verniz humanitário, era esse discurso que os países europeus diziam na época. Eles não saíam dizendo e divulgando: a gente vai à África e à Ásia dominar, explorar essas pessoas. Não, a gente vai levar progresso, levar indústria, levar civilização, desenvolvimento. No entanto, isso era uma desculpa, um discurso apenas. A ação era totalmente de exploração. Não foram cumpridas essas promessas de civilização. Letra C. Havia o real interesse europeu de prestar auxílio aos povos africanos e asiáticos, vai na mesma linha da letra B. As intenções não foram cumpridas, esse real interesse também não foi cumprido. Então é falso. Letra D, o objetivo dos colonizadores era a exploração, esse era o verdadeiro objetivo. Então, confiram aí na página 45 se mandaram lá no Classroom a letra D. Se não, mesmo que tenha mandado, já ganharam o ponto. O importante não é acertar, o importante é cumprir, mandar a tarefa, a correção a gente faz na aula. Letra E, havia o consentimento dos africanos e asiáticos às ações dos colonizadores. Poderia haver cumplicidade, voltando no tempo para a gente entender melhor. Quando no sétimo ano a gente estuda a colonização, no oitavo ano a neocolonização, quando a gente estuda esses dois fenômenos, por exemplo, no caso da escravidão, eram os brancos europeus que adentravam o território africano e prendiam os africanos para levá-los como escravos à Europa ou trazê-los para o trabalho escravo na América? Não. Quando eles chegavam com os navios na África, eles já encontravam traficantes de escravos. Os próprios africanos prendiam e vendiam os seus compatriotas, os seus conterrâneos. Então, a gente vai perceber, né, porque aqui a gente só está introduzindo ainda, mas na página 46 a gente vai ver o caso aí da Ásia. Então, a gente vai perceber que um ou outro estava de conluio, de cumplicidade com o domínio europeu, mas a grande população não consentia, pelo contrário, resistia e lutava contra, assim como o Suiano perguntou, né? E aí, na página 46, nós temos uma outra perguntinha. Eu não pedi de vocês, mas a gente vai responder agora. Seria uma tarefinha de sala. Ele retoma uma frase lá daquele texto da página anterior e diz assim, ó: o nome dele era dele, no caso do continente europeu, e presumia que tudo fosse dele, inclusive ela, a Ásia, e julgou que poderia tomá-la sem pedir nem perguntar e sem consequência alguma.
Com base nesse trecho extraído lá da citação, explique como se dava o processo de dominação das colônias pelos colonizadores. Então, a gente pode colocar que eles sentiam-se no direito de achavam-se superiores, impondo sua lei e sua cultura, extraindo, expropriando, ou seja, é, seria a palavra assim, retirando todas as riquezas desses continentes, da África e da Ásia. Então, como se dava esse processo? Com o sentimento de superioridade, impondo sua lei e sua cultura e retirando, explorando todas as riquezas desses lugares. Se achando no direito de superioridade, impondo sua lei e sua cultura e explorando as riquezas desses lugares. Podemos colocar uma dessas três respostas aí. Repetindo, Ô, professor. sim, Su. Então, quando eles iam lá colonizar, tinha gente que já sabia. E que consentia com isso. Uma pouca minoria que, em alguns casos, iriam ser beneficiados com isso, mas a Aham. grande população lutava contra. Ah, entendi. Ô, professor, então uma das respostas é achando-se superior e considerando os inferiores, né? Tá sabendo ler, hein? Muito bem. Achando-se superior, considerando os outros povos inferiores, impondo suas leis, explorando as riquezas desses lugares, pode ser alguma das respostas que a gente coloca de como se deu esse processo de dominação. Acredito que vocês são ágeis na escrita, a gente pode aí dar continuidade. Então, esse domínio, como Suyan também novamente enfatizou, ele se deu de maneira diferente, não igual em todos os lugares. Assim como esse domínio foi diferente dependendo do lugar em que ele aconteceu, também o processo de liberdade e de descolonização também aconteceu de maneira diferente. Em algumas regiões se deu de maneira pacífica, chegando num acordo, num acordo político. Na grande maioria, essa libertação ela veio por meio de guerras. Também a maneira como esses países, essas regiões dominadas, como elas se organizaram depois dessa descolonização, depois dessa liberdade, como essas regiões se organizaram quando elas conseguiram se libertar, essa organização também variou, foi diferente de lugar para lugar. Alguns, diz a antepenúltima linha, mantiveram a mesma estrutura de dominação, ou seja, aquela elite ali mandando. Outras regiões passaram por verdadeiras revoluções sociais. Em algumas outras, ficou no poder governos autoritários, despotistas, totalitários. Então a gente vai começar vendo aí duas regiões na Ásia. A primeira delas a Índia, para depois descermos ao continente africano. Então a Ásia, desde lá os anos 1800, século XIX, tinha ali inúmeros territórios já ocupados pelos países europeus. Durante a Segunda Guerra, o Japão, que a gente já estudou a Segunda Guerra, estava ali no bloco chamado do Eixo, né, pelas capitais, Tóquio, Berlim e Roma, era o eixo que saiu perdedor da Segunda Guerra Mundial, Japão, Alemanha e Itália. Então, após a Segunda Guerra, ou melhor, durante mesmo a Segunda Guerra, eles vão começar aí esses planos expansionistas, expandir além das suas fronteiras dos seus países para dominar territórios na Ásia. Então, vai ocupar colônias que antes pertenciam aos países inimigos. Então, a gente vai ver que o Japão ocupou territórios que antes eram da França, como eram inimigos. Japão e França eram inimigos na Segunda Guerra. Vai aproveitar dessa inimizade para tomar territórios da França na Ásia. Quando a Segunda Guerra se encerra, em 45, essas potências da Europa estão enfraquecidas, como a gente já adiantou, e vai iniciar aí essa onda de descolonização, ou seja, os países, ou melhor, os territórios dominados na Ásia e na África, se aproveitando de que os seus dominadores europeus estão enfraquecidos por conta da guerra, é o momento de lutar pela independência, pela descolonização. Então a gente vai ver aí, estudando o continente asiático, três exemplos. O exemplo da Índia,
da China e do chamado Vietnã, que vocês já devem ter visto aí, ou pelo menos ter ouvido falar na famosa Guerra do Vietnã. Tem até aquela música, não é do tempo de vocês, é do meu tempo. Hoje vocês aí com Emily Santos Dias só escuta BTS, mas no meu tempo tem uma musiquinha de rock nacional que dizia: era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Foi chamado para fazer a guerra no Vietnã e acabou morrendo lá. É uma música triste, que diz que no seu peito um coração não há, mas duas medalhas tem. Tatara, tatatá, e por aí vai. Então a Índia era cobiçada lá desde os anos 1600, século XVII, pelos ingleses. A dominação inglesa foi marcada pelo autoritarismo e pelo desrespeito. Quem tem Netflix, ou acredito que se encontra também no YouTube, o filme do Gandhi, que é esse personagem que nós vamos tratar aí da liberdade da Índia, né? Famoso também na história, o grande Mahatma Gandhi, grande na fama, né? Porque na estatura era pequenininho e Próxima aula, o raquítico. senhor faz um. O senhor coloca o filme. Próxima aula. O filme tem mais de 2 horas. Aí você pega 4 aulas. Não, aí só se fosse na tua casa, no sofá, na poltrona, eu tô fazendo uma pipoca. Então, os jovens insatisfeitos e inconformados com a dominação inglesa vão começar a questionar e exigir para a Índia mais autonomia. Vejam, gente, a gente disse na página anterior, né, na página 46, aquele primeiro parágrafo, o que foi que a gente disse? Só para organizar na cabecinha da gente. Que essa dominação europeia ela se deu de maneira diferente. Então, aqui na Índia, por exemplo, eles tinham uma certa liberdade. A presença dos ingleses na Índia era mais uma presença assim de vigilância do comportamento dos indianos. Eles tinham um governo, podiam até eleger alguma forma de governo própria com membros indianos, mas os ingleses estavam ali vigiando o comportamento deles. De modo que no ano de 1885, diz a segunda linha desse parágrafo, da página 47, eles vão aí criar até uma representação política. Vejam que os ingleses permitiam que eles se organizassem, pelo menos de uma maneira muito tímida, muito pequena. Então, eles criam, entre eles mesmos, entre os próprios indianos, eles criam o chamado Partido do Congresso, o Congresso Nacional Indiano, que, embora não tivesse uma grande participação ou a representação de todo o povo da Índia, estava mais restrito à galera mais rica da Índia, aos indianos de más condições financeiras, e teve aí uma pouca repercussão. A Primeira Guerra Mundial, né, conhecida aí como a Grande Guerra, porque ainda não sabia da Segunda, os ingleses, olha que interessante aí, aquilo que Suene perguntou. Havia o apoio da galera dominada? Em alguns momentos, sim. Então, na Primeira Guerra Mundial, os indianos lutaram, encabeçaram, ajuntaram, né, entraram ali nas tropas inglesas, dando apoio, né? Porque na lógica da guerra, minha gente, a coisa muda um pouquinho. É aquele tipo de lógica assim, dos males, o menor, né? Então, se a gente não apoiar o dominador, pode ser que um outro, pior do que esse que está dominando a gente, consiga ganhar a guerra e tome a gente e a coisa fique mais complicada, mais difícil do que já está. Então, dos males, o menor é melhor que a gente apoie, mesmo sendo aquele país que domina a gente. É uma lógica assim que momentânea, né, para que valeu e que teve que ser usada naquele momento ali. Em troca desse apoio dos indianos, se eles ingressassem e se ajuntassem às tropas da Inglaterra na Primeira Guerra, em troca disso, nos diz a segunda linha do terceiro parágrafo, que a Inglaterra prometeu revisar a sua política de dominação. Se já antes permitia uma certa liberdade aos indianos, a promessa era de ampliar essa liberdade. No entanto, os prejuízos que a Inglaterra teve na Primeira Guerra, embora saiu vencedora, sabemos disso, fez intensificar a exploração, elevando o valor dos impostos a serem pagos pelos indianos, diminuindo o investimento na Índia e aí aumentando a pobreza.
Esse não cumprimento das promessas de liberdade por parte da Inglaterra fez com que a luta pela independência fortalecesse lá o movimento do Congresso Nacional Indiano, citado já no segundo parágrafo. Alguém poderia ler esse próximo parágrafo aí, o quarto? De fato, os britânicos. Vai, Su. Qual, professor? Quarto parágrafo. De fato, os britânicos. De fato, os britânicos queriam garantir certa autonomia à Índia, mas sem perder o controle sobre o território. O Partido do Congresso lutava para firmar um acordo com os ingleses. Mohandas, também conhecido como Mahatma, tinha uma opinião diferente e queria a completa independência da Índia. Pronto. Então, o que é que a gente viu até aqui? Veio a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra já dominava a Índia, pediu o apoio dos indianos nas tropas inglesas, que encabeçassem, que se ajuntassem aos soldados ingleses para lutar na Primeira Guerra. Em troca desse envolvimento, prometeu passar da guerra mais liberdade para os indianos, o que não concedeu, né? Continua a dominar ali. Nesse cenário, procurando chegar a um acordo, vai surgir aí a figura do Gandhi, que é esse que vocês têm representado na página 47. Então vejam que Gandhi não era o sobrenome dele, do Mahatma. Mahatma era seu nome. Aliás, Mohandas era seu nome. Mahatma, um título ali de grande alma, né? Pode ser traduzido também como Gandhi. Embora ele fosse daquelas famílias mais ricas da Índia, estudou na Inglaterra, atuou na África do Sul, de profissão era advogado, né? Um certo cargo de destaque na sociedade, e ele disseminava uma ideia até interessante. Não sei se Arthur Henrique aí, que é mais agitado, os que são de lutar, de mostrar a cara, de ir para a luta mesmo, de bater, de apanhar. Não sei se vocês iriam concordar com as ideias que o Gandhi disseminava lá na Índia. Mas a ideia dele, diz a última linha desse parágrafo, era uma ideia de não violência e resistência passiva. Então, por exemplo, lá no filme que tem na Netflix sobre o Gandhi, o nome do filme é justamente esse, Gandhi, tem uma cena em que ele está discursando lá numa espécie de parlamento, de uma reunião, formado lá muitos homens assistindo lá naquela assembleia, aquele discurso, e ele diz isso: podem nos roubar a vida, podem quebrar os nossos ossos, podem nos bater, nos espancar, mas nós não vamos revidar, porque eles podem até tomar a nossa vida, mas jamais tomarão a nossa dignidade. E a violência que eles vão usar contra a gente, e em resposta receberão a nossa paz, a nossa não reação, vai fazer com que eles tomem consciência da injustiça que eles estão usando com a gente. Então, ele disseminava essas ideias de uma resistência pacífica e não de protestos, de Ô, quebra-pau, professor, de... os cristãos com o romano, né? É. Agora tem uma questão aí, um exemplo interessante, Arthur. É a resistência que os cristãos na perseguição que os romanos faziam, né? Eles ficavam ali de maneira certamente pacíficas. No entanto, nesse exemplo aí, os cristãos eles não tinham certas, nem sequer assim como pegar em armas. Então, era ter uma desvantagem diante da superioridade do armamento romano. E no caso aqui do Gandhi, seria tomar a mesma atitude, né? Que você disse aí, muito bem. No entanto, mesmo que eles conseguissem pegar em armas, essa opção ela estaria descartada. E aí ele começa a fazer marchas pacíficas, boicotes, como a gente vai ver, e vai clarear mais um pouquinho o que seria essa prática do boicote. Ele faz no ano de 30 uma marcha, uma passeata, seria mais ou menos ali uma nossa colunas prestes, que a gente teve aqui no Brasil, com protesto pacífico, jejuns, outras ações. No entanto, a população da Índia era formada por um grupo assim muito heterogêneo, muito diverso, muito diversificado, muito misturado. Então você tinha gente da religião hindu, você tinha gente da religião muçulmana, outros grupos ali, Sikhs, Parsis e outros mais. Algumas minorias, né?
Gandhi queria uma Índia unida, que unisse dentro do território indiano toda essa galera, independente da cor, independente da religião. Tinha esse camarada aí, um líder muçulmano, Mohammed Ali Jinnah, que queria separar a Índia. Então, deixar a galera da religião hindu, que era a maioria da Índia, na Índia, e criar só para os muçulmanos um país só de muçulmanos, que viria a ser o Paquistão. E mais uma vez, como a gente já estudou em assuntos passados, aquela briga entre judeus e muçulmanos lá na Palestina, mais uma vez aqui na história, o fator religioso ele entra aí como uma desavença, né? Porque se a religião prega paz, prega amor, prega união, prega tudo o que é de mais belo, por que que a gente não pode conviver com outro que é diferente da gente, que pensa diferente da gente, né? Então, enquanto o Gandhi queria libertar a Índia da Inglaterra e criar um país para toda essa galera que diz aí nesse parágrafo, esse líder muçulmano não, queria a separação. A Índia só para os hindus, da religião hindu, que adora aquelas divindades, que pratica meditação e tudo mais, que pinta lá a testa de acordo com as castas, que queima incenso e tudo mais. Já para os muçulmanos, um país só de muçulmanos. Surge aí a Segunda Guerra Mundial, em 39, que também já estudamos. Enfraquecidos, né? Vejam bem, que os ingleses saíram vencedores, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra, mesmo vencendo, ela deixa um cansaço na liderança, um desgaste, né? Então, aí, passada a Segunda Guerra, os ingleses cedem alguns direitos à Índia. Em 5 de julho do ano de 47, portanto, 2 anos depois, terminada a Segunda Guerra Mundial, chega a independência da Índia, de maioria, como dissemos, religião hindu, vai ser aquele congresso, aquele partido criado lá do qual o Gandhi fazia parte, que vai tomar a frente, representado aí pelo primeiro-ministro, e em 14 de agosto daquele mesmo ano de 47 é criado um país só para os muçulmanos, o Paquistão. Em 30 de janeiro, o que é que acontece no ano de 48? Quem lê? Eu leio. Vai. Em 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado por Nathuram Godse. Este era um hindu radical que não concordava com os planos de unir todas as culturas e as religiões em prol da formação da nação indiana, ideia que Gandhi ainda defendia. Ok, vamos entender aí o que é que Suyan leu e a gente pôde acompanhar. Está dizendo esse parágrafo que dentro do próprio povo hindu haviam aqueles que não concordavam de se misturar com os muçulmanos. Então, assim como havia muçulmano que queria, né, foi citado lá o nome daquele camarada, Muhammad Ali Jinnah. Assim como ele queria um país e terminou criando o Paquistão só para muçulmanos, dentro do próprio povo indiano tinha gente que também pensava assim, não queria se misturar com os muçulmanos. Como Gandhi não fazia acepção, ele permitia muçulmanos na Índia, havia aqueles radicais hindus que não gostavam da presença dos muçulmanos na Índia. Então, assim como havia muçulmanos que não queriam se misturar com os hindus, haviam também hindus que não queriam se misturar com os muçulmanos. Por que Gandhi defendia essa união, independente da religião? Ele foi assassinado por um radical hindu. Ele não foi assassinado por um radical muçulmano. Um próprio do seu povo, que não concordava com as suas ideias de vivência harmoniosa e pacífica, independente da religião, não gostava dos muçulmanos, coisa que Gandhi defendia, ele próprio, né, o próprio hindu, matou o líder Gandhi. E aí um Professor, pouquinho... Oi, Su. então Gandhi defendia, juntar todas as culturas. Isso, independente da religião. Coisas que não eram bem vistas por alguns muçulmanos que não queriam se misturar com os hindus e que também não eram bem vistas pelos alguns próprios indianos que não queriam se misturar com muçulmanos. E é um desses que não concorda com essa vivência harmoniosa, independente da religião, que vai assassinar Gandhi por essa ideia dele. Ô, professor, mas ele conseguiu. Não. Quer dizer, hoje, na Índia, você encontra uma minoria muçulmana, mas a grande maioria foi para o Paquistão. Agora, se você não
Infelizmente, eu cometi esse pecado de não trazer o mapa aqui. Mas se você olhar... Pronto, o mapa da página 46. Ele mostra para a gente o quanto é louca essa divisão. Esse mapa aí da página 46. Veja aí o território em rosa da Índia, né? E vejam que loucura, ó. Essa parte cinza que está no meio, separando a parte maior em rosa da Índia com a parte menor, essa parte menor em rosa também é território da Índia. Só que separando a parte maior da menor, você tem esse território em cinza, que seria o Paquistão. Então, o que acontece? Se alguém migra ou tem que passar de um lado para o outro, obrigatoriamente ele tem que atravessar um território paquistanês, formado por maioria muçulmana. Então você vai encontrar uma minoria muçulmana na Índia, mas a grande maioria é de religião hindu. Da mesma forma, aqui no Paquistão você vai encontrar um ou outro hindu, mas a grande maioria muçulmana. E que se a gente comparar com a convivência, né, das religiões monoteístas, porque os hindus não são monoteístas, eles são politeístas, adoram divindades. Mas os muçulmanos são monoteístas, um só Deus. Eles cultuam, acreditam, adoram o mesmo Deus que nós cristãos, o mesmo Deus que os judeus. E, em tese, a ideia é que se judeus, cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus, embora chamem por nome diferente, embora frequentem locais de cultos diferentes, embora tenham livros sagrados diferentes, mas é tudo do mesmo Deus, a ideia é que essa convivência entre as três religiões monoteístas, muçulmanos, cristãos e judeus, fosse mais harmoniosa. Mas apesar de adorarem o mesmo Deus, mesmo com nome diferente, existem mais brigas entre muçulmanos, judeus e cristãos do que existe mesmo entre hindus e muçulmanos. Então, essa foi a divisão que você vê no mapa. Você vai encontrar minorias de outra religião, no caso, minoria muçulmana na Índia, como você vai encontrar minorias hindus no Paquistão. Mas eles vivem mais harmoniosos do que as religiões que adoram a um só Deus, no caso, muçulmanos, cristãos e judeus. Essa foi a divisão que ficou, uma divisão aí um pouco conturbada, né? Porque você tem um território paquistanês, só de muçulmanos, dividindo ali a Índia. E a legenda da imagem aí ao lado do Gandhi vai nos ajudar a entender um pouquinho como era essa forma de protesto contra o domínio inglês. Já que não eram lutando, enfrentando os ingleses na briga, na violência, como era essa forma de resistência que o Gandhi pregava? Ele diz assim, ó, para dar exemplo de que a população indiana não necessitava consumir produtos ingleses, era essa a principal tática dele. Então, o que os ingleses fazem aqui na Índia? Dominam, comercialmente exploram e enriquecem, explorando a gente economicamente. Então, a maneira da gente enfraquecer a Inglaterra é não comprando os produtos deles. As empresas vão falir, vão ser obrigadas a retirar as empresas daqui, porque estão explorando a Índia, estão fazendo a gente trabalhar de graça. Então, Gandhi ele produzia num TA, essa máquina que aparece aí na imagem, TA de formato tecido, no seu tear caseiro, ele produzia as suas próprias roupas. Além disso, plantava no quintal de sua casa ou em moradias coletivas seu próprio alimento, criava cabras das quais extraía o leite, o couro e a carne, para não comprar nenhum produto trazido, vendido pelos ingleses. Assim, de maneira pacífica, sem trocar tapas e murros e violência, ele procurava enfraquecer economicamente o domínio inglês na Índia. Essa era a prática dele, a qual ele disseminava e ele próprio dava o primeiro exemplo. Alguma pergunta dessa nossa conversa de hoje? Acredito que não. Não, tá tudo bem. Não. Então, obrigado àqueles que compareceram: Letícia, Estela, Suyane, Arthur Henrique, Lucas, Jair, Bianca, Ceci, Rodrigues, Emily, Cauã, Gabi, Maria Clara. Obrigado aí a ajuda de Suyane e Arthur. Essas questões da página 48 ficam para casa. Aí vocês tiram uma foto da página inteira na vertical e manda lá pelo Classroom a página 48 do livro didático. Mais uma vez, muito bom tê-los por aqui. Um abençoado restante de semana. Até o meio-dia. Esperamos lá no Classroom a página 48